No ano de 2020, a população mundial atingiu oficialmente a margem dos 7,8 bilhões de pessoas. A expectativa é que esse número chegue a 8,6 bilhões, sendo que as Nações Unidas estimam que a população humana chegará até 8,2 bilhões em 2100. Bom, diante desses números podem surgir inúmeros questionamentos. Um geógrafo se preocuparia em como ficariam as questões que envolvem a ocupação natural e humana no espaço físico do planeta, bem como as estatísticas populacionais, planejamento do ambiente urbano e da circulação humana entre os ambientes das cidades e do campo. Um biólogo se preocuparia com a capacidade de nosso planeta em suportar essa enorme quantidade de indivíduos, de forma que a vida na Terra pudesse existir de maneira sustentável e não predatória. Bom, com toda a quantidade de seres humanos, talvez você seja apenas mais um na multidão, ou talvez não. Talvez você tenha algo muito raro e especial que o diferencia dos demais. Então, no vídeo de hoje, descubra se você é uma pessoa rara. Antes de continuar, já demonstre que você é uma pessoa especial se inscrevendo no canal e deixando aquele like. A individualidade. Qualidade, caráter do que é individual, do que existe como indivíduo. Essa ideia de individualidade foi estudada e debatida em diversos campos do conhecimento humano, como a filosofia, a antropologia e a sociologia. No campo da biologia, é o conjunto de atributos que distingue um indivíduo ou uma coisa. A biologia consegue explicar muito bem a individualidade através de estudos da genética. Desde a década de 60 que a humanidade conseguiu entender melhor como funcionavam as bases genéticas dos seres humanos. Desde então, todas as nossas características especiais, ou seja, aquilo que nos difere um dos outros, passou a ser traduzido em letras e números, favorecendo o entendimento de como todas essas diferenças ocorrem. Então, foi comprovado através da genética que nós somos realmente diferentes um dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Até mesmo irmãos do mesmo pai e da mesma mãe são diferentes. Outra coisa que foi comprovada é que sua mãe sempre esteve certa ao dizer que você é uma pessoa especial e diferente das demais. Bom, então prepare-se para ficar muito feliz e descobrir o quanto você é raro e especial em relação ao restante do mundo. Entre os inúmeros detalhes que compõem cada ser humano, tais como características emocionais e intelectuais, vamos nos ater apenas àquelas que são mais fáceis de se visualizar, ou seja, os traços físicos de cada um. Aqueles traços que captam a nossa atenção, de tão raros que são, além daquelas características físicas que muitas vezes são mutações genéticas. Então, fique atento para saber se você tem algum desses raros atributos. Número 8. Umbigos. A aparência do seu umbigo nada mais é do que um resultado dos dias que se sucederam ao seu nascimento. Acontece que, no momento em que o cordão umbilical que liga o recém-nascido à sua mãe é cortado, em seguida inicia-se um processo de cicatrização. E a partir dessa cicatrização é que é formado o umbigo. A maneira como esse ferimento e essa cicatriz são tratados, bem como a capacidade de recuperação do indivíduo, são determinantes na hora de definir a aparência final que o umbigo terá. Na questão da forma do umbigo, você já deve ter visto alguém que tem um umbigo mais saltado. Bem, essas pessoas fazem parte de um grupo de apenas 10% da população, enquanto os outros 90% têm um umbigo convencional. Número 7. Dedos dos pés. Talvez você não repare muito nos seus dedos dos pés. Realmente, a maior parte da população tem seus pés presos dentro de tênis, sapatos e outros calçados, que dificilmente acaba vendo seu pé durante a maior parte do dia.
Mas você sabia que os seus dedos dos pés podem fazer de você uma pessoa especial? Em geral, os dedos dos pés seguem um padrão de tamanho, espessura e outras características. Mas nem todo mundo segue esses padrões com pés simetricamente perfeitos. Alguns possuem o dedo de Morton, que é uma irregularidade genética, a qual faz nosso segundo dedo do pé ser maior que o próprio dedão. Você provavelmente já deve ter visto, ou quem sabe até mesmo possui o dedo de Morton. Apesar de até não ser tão desconhecido assim, e por alguns considerado até engraçado, o dedo de Morton é uma característica genética considerada rara e atinge apenas 10% das pessoas. Bom, além disso, algo que torna o caso do dedo de Morton mais intrigante é que no Brasil, em particular, ele atinge uma parcela bem maior da população. Estima-se que 33% da população brasileira tenha o segundo dedo maior que o dedão. Número 6. Cor dos cabelos. Sim, como é de se esperar, os cabelos não ficaram de fora dessa lista. Eles realmente nos diferenciam uns dos outros, visto que existem muitos tipos de cabelos e penteados por aí. Uma das primeiras coisas que uma pessoa faz quando quer mudar o visual é mudar seu cabelo, o que inclui cortar, alongar, pintar, descolorir, alisar, enrolar e por aí vai. Sobre a cor do cabelo, algumas são bastante comuns de se encontrarem por aí, porém outras são bastante raras. Se você possui um cabelo naturalmente loiro, já se encontra num grupo de apenas 2% da população. Agora, mais raras ainda são as pessoas que possuem o cabelo ruivo. Elas fazem parte de um grupo de apenas 1% da população mundial. Número 5. Linhas das mãos. Nossas mãos com certeza contam com diversos detalhes que nos diferenciam uns dos outros. Além, obviamente, das impressões digitais, nossas mãos contam com inúmeros traços únicos. Você já deve ter ouvido falar da quiromancia, que é a arte de ler essas linhas que existem nas palmas das mãos. Um fenômeno bastante raro que pode envolver as linhas das mãos de uma pessoa, tornando-a mais única do que as demais, é a chamada prega palmar transversal única. Essa linha é uma linha que, como o nome já diz, é única e atravessa completamente a mão no sentido horizontal. Verifique agora, se você possui essa linha, você está em um grupo de 2% das pessoas que possuem a linha transversal única. Número 4. Espirrar. Uma coisa que é pra lá de particular e pessoal é a maneira que cada um espirra. Sim, os espirros são quase uma impressão digital, pode reparar. Cada pessoa tem um jeito bem diferente de fazer isso. Muitos fatores afetam a maneira como cada um espirra. Entre eles estão possíveis casos de infecções respiratórias, hipersensibilidades, alergias, formato do aparelho respiratório, incluindo o formato do nariz e cavidades nasais. Um dado bastante curioso sobre os espirros e que fazem algumas pessoas diferentes das demais é que cerca de 25% das pessoas espirram ao serem expostas à luz solar. Se você ainda não percebeu isso, talvez seja melhor ir lá fora comprovar se você tem essa condição e se encaixa nessa parcela da população. Número 3. Redemoinhos no cabelo. Sabe aqueles redemoinhos nos cabelos de certas pessoas? Então, eles são definidos quando estamos ainda na barriga de nossas mães e somos apenas um embrião. Ele ocorre quando as rotações capilares, ou seja, o sentido no qual o cabelo cresce, não é padronizado. Bom, até aí tudo bem. Acontece que existe uma coisa pra lá de intrigante e curiosa envolvendo redemoinhos e o lado dominante de um indivíduo. Cientistas descobriram que se o redemoinho se desenvolve no sentido horário ou anti-horário, pode afetar o fato de uma pessoa ser destra ou canhota. Além disso, pessoas que possuem um redemoinho no sentido anti-horário podem se considerar especiais.
pois representam apenas 6% da população mundial. Número 2. Cruzando as mãos. Agora, cruze as mãos por um instante. Faça isso de maneira natural, sem pensar, e veja qual mão sobrepõe a outra. Geralmente, 50% das pessoas cruzam as mãos de tal forma que a mão direita fique por cima. Enquanto isso, 49% das pessoas fazem o oposto, deixam a mão esquerda sobrepor a direita. Bem, você deve estar se perguntando, e o 1% restante? A resposta é que 1% das pessoas está nesse grupo seleto que consegue cruzar as mãos de ambas as formas. Elas simplesmente não têm preferência por lado. Se você conseguir fazer isso de maneira natural e se sentir confortável, pode se considerar parte desse grupo. Número 1. Olhos azuis. Bem, talvez os olhos azuis não sejam tão raros assim. Na verdade, eles são relativamente comuns, ainda mais se forem pessoas que vivem em algum país europeu. Mas olhos azuis podem ser considerados uma raridade, sim. Todas as pessoas que têm olhos azuis são descendentes de uma única pessoa. Segundo um geneticista, a pessoa que deu início a essa linhagem de pessoas com olhos azuis viveu próximo à região do Mar Negro 7.000 anos atrás. Com o passar do tempo, essa mutação genética foi sendo passada adiante. Esse grau de parentesco em comum, além de representarem apenas 8% da população mundial, faz com que as pessoas de olhos azuis possam se considerar raras. Com certeza, existem muitas outras características que nos diferenciam uns dos outros. Além disso, todos somos especiais. Agora, eu quero saber qual dessas particularidades listadas você possui, ou possui alguma diferente que não está na lista. Comenta aqui embaixo. Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!